galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje estou aqui só para falar que finalmente terminei um material que eu estou prometendo há um ano, que foi... Ele não é um material que está em atraso, mas ele se relaciona ao meu primeiro financiamento, que foi o Jornada Espacial, que na verdade vai fazer 1 ano e 3 meses. Ele não estava nas metas, tá? Então eu realmente entreguei todo o material, mas eu tinha falado que eu ia criar o cenário oficial, que na verdade eu já tinha na cabeça quando eu escrevi o jogo, mas nunca tinha colocado no papel, e uma aventura. A aventura ainda não saiu, mas o cenário saiu, que é a Galáxia dos 13 Mundos. Que mundos são esses? São aquela lista de 12 planetas e civilizações que tem no módulo básico, mais o planeta Harata, que é o planeta que tem a ver com a missão principal. Então aqui eu descrevo esse sistema. Ele só tem uma página de regra, todo o resto é descrição do cenário. Mas a regra ela acrescenta bastante coisa assim no gameplay, seja no gameplay mais guiado, daquele da missão, ou no gameplay mais aberto, para quem faz as jogatinas seguindo o suplemento Oráculo Espacial. Aqui é muito legal, porque eu coloquei no papel de uma forma que eu acho que eu não enrolei, mas que eu coloquei todos os elementos da Galáxia dos 13 Mundos, que é uma galáxia muito antiga e que é muito grande, e ela tem várias civilizações. Na verdade, ela tem dezenas de milhares de civilizações, só que devido ao desenvolvimento tecnológico, 13 se destacaram. E para classificar essas civilizações, eu usei a classificação do Kardashev, que ele classificava as civilizações em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 2, que é quase todas as civilizações aqui do jogo, são aquelas que supostamente conseguiria aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia. Ao ponto que tem uma civilização aqui de nível 3, que é a civilização do planeta Talastre, que ela consegue aproveitar toda a energia potencial a tipo 2, ela aproveita toda a energia potencial de uma estrela, e a do tipo 3 ela é uma civilização que supostamente conseguiria aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia, que é Talastre. Então aqui eu descrevo o desenvolvimento dessas 13 civilizações. Teve uma primeira grande guerra galáctica, que não é aquela descrita no módulo básico, aquela a gente vai ver que foi a segunda grande guerra. Mas a primeira ela foi entre a civilização de Dastra, que tinha desenvolvido o computador quântico. E esse computador quântico ele era tão potente, ele conseguia lidar com tantas variáveis, que ele praticamente era capaz de prever o futuro. Então os líderes do planeta Dastra começaram a usar esse conhecimento para dominar as outras civilizações. E o planeta Satreia, que era um planeta que ele é todo coberto por cidades, e no interior dele tem complexos onde vivem robôs sencientes, se opôs e aí polarizou. Alguns desses 13 planetas apoiaram Dastra, outros apoiaram Satreia, e alguns ficaram neutros nessa questão. E aí foi quando tivemos a primeira grande guerra. Aí conta o que aconteceu e tudo, e no final o planeta Dastra perdeu, o computador quântico foi destruído e voltou-se a um estado de equilíbrio, embora essas 13 civilizações, com exceção de Talastre e Harata, que não se envolveram, todas elas caíram muito no avanço tecnológico e cultural. Mas por outros milhares de anos, esse sistema ele alcançou um equilíbrio. Até que aconteceu um negócio, que foi... Aí teve a ascensão de Harata. Deixa eu ver aqui. Porque Harata foi um planeta que não se envolveu no conflito, assim como Talastre, e ficava muito afastado na galáxia. Então ela não sofreu nenhum tipo de efeito da guerra. Era um planeta independente, que não dependia de comércio nem nada dos outros. Então, enquanto os outros planetas estavam se recuperando da guerra, Harata ascendeu muito, só que era um planeta um pouco diferente. Ele era um planeta totalmente voltado para o aspecto religioso. Então tudo que acontecia lá, eles interpretavam de uma forma mística. E toda a tecnologia do planeta Harata é uma tecnologia mística. Mas eles atingiram um alto grau de desenvolvimento quando aconteceu um negócio. Aconteceu duas coisas. Primeiro, teve o Conselho do Sol Central. As 13 grandes civilizações se reuniram próximos ao Sol Central e decidiram criar então o Império
Galáctico, o Grande Império Galáctico, e escolheram Harata como a sede desse império, por ser o mais distante, ou seja, o mais difícil de ser atingido em caso de guerra, e por Harata ser o planeta mais neutro dentre todos. Então Harata foi elevado ao cargo de Grande Reino Galáctico, e lá tem a imagem da Suprema Rainha, que foi elevada ao título de Grande Rainha Suprema. Isso foi um consenso entre os outros planetas e civilizações, mas o planeta Satreia, que havia vencido a Primeira Grande Guerra, começou a desenvolver um certo rancor e uma inimizade com relação a Harata, ainda que de uma forma velada e não declarada. E aí aconteceu aquele evento que mudou todo a galáxia, que foi o misterioso fenômeno violeta. De repente, por cerca de 17 segundos, toda a galáxia e possivelmente todo o cosmos foi envolvido por um forte brilho de coloração violeta de origem inexplicada. Na verdade, quem acompanha os meus jogos sabe de onde que veio esse brilho. Esse brilho, para quem quer saber, eu não vou falar o que é, mas caso você não saiba o que é a origem dele e o que aconteceu para ter esse brilho está descrito no meu jogo Cyber Cidades e Synthwave. E aí, da mesma forma que ele surgiu, ele desapareceu, mas ele trouxe vários efeitos. O primeiro efeito mais imediato foi nos planetas. Alguns planetas começaram a apresentar anomalias de espaços temporais, como foi o caso do planeta Sanatari e do planeta Tyrien. Alguns planetas sofreram mais, como por exemplo em Sintar e Alucard, uma grande parte da população teve surtos psicóticos e entrou em estado catatônico. Isso também é explicado um pouco melhor no Cyber Cidades. E teve outros que tiveram efeitos estranhos, como por exemplo Ur, Talas e Talastri tiveram um efeito estranho, em que toda a população tiveram lembranças de um outro tempo em um outro lugar, e esse evento ficou conhecido nesses planetas como a Grande Saudade. E nos planetas Satreia, Maca e Dastra, aconteceu algo pior. Cerca de 25% da população desses planetas simplesmente desapareceu. Foi quase que um Thanos estalando o dedo. E, misteriosamente, tiveram alguns planetas, como Harata, deixa eu ver qual mais, Harata, Morbus e Mesmeri, não tiveram efeito nenhum. Mas não foi só isso. Também abriu-se no espaço dezenas de bolsões dimensionais, como se fossem portais, e desses portais começaram a atravessar coisas estranhas, como por exemplo as entidades cósmicas, que são entidades de inteligência alienígena que vagam pelo cosmos, as criaturas ancestrais, que eram criaturas que existiram no passado distante da galáxia, que voltaram através desse portal, e também os seres extraplanares, que na verdade são grandes animais cósmicos que são totalmente violentos e instintivos, não são seres inteligentes. Além disso, também começou a aparecer o que foi chamado de a Tropa de Controle Temporal, que são naves de uma certa polícia espacial que ninguém sabe de onde e por quê, que está caçando anomalias temporais, só que eles não falam por quê, nem como, nem quando. E fora isso, também começaram a aparecer várias naves sencientes, naves que na verdade são seres vivos, são as bionaves. E o que aconteceu? O planeta Satreia usou isso como desculpa, atribuindo que como Harata não foi atingido pelos efeitos, foi Harata que provocou esse fenômeno, e assim começou uma nova guerra, que é exatamente onde se passa o Jornada Espacial. A missão inicial do Cyber Cidades, não, do Jornada Espacial, se passa durante essa grande guerra aí. Que aí tem tudo. Tem a guerra, tem planetas que se aliaram a Satreia, tem planetas que se aliaram a Harata, tem planetas que ficaram neutros, ao mesmo tempo você tem entidades cósmicas, você tem piratas espaciais, você tem tropa de controle temporal. Todo esse cenário está descrito aqui. E faz ponte. Quem leu todos os livros de Jornada Espacial, que já tem 4, né? Tem um módulo básico e mais 3 suplementos, vão ver várias referências a isso, e para quem acompanha os meus jogos vão perceber várias referências a vários. Por exemplo, aqui explica onde é que fica o mundo de Dominion, por exemplo, nesse suplemento. Se você quer saber onde exatamente fica o mundo de Dominion e por que ele não é visitado por essas civilizações
avançadas, está escrito aqui. É isso, galera, fiquei muito feliz. Esse livro está gratuitamente lá na comunidade Solo RPG, e eu também vou colocar ele gratuitamente no Bazar Verde. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Bazar Verde, mas para quem não sabe, a editora Coisinha Verde, ela abriu um espaço que chama Bazar Verde, que já tem dezenas de títulos que você pode baixar, e se você quiser pagar, você pode pagar quanto você quiser. Mas se você não quiser pagar nada, você pode baixar de graça também. Então, logo logo isso daqui também vai estar lá no Bazar Verde, tá bom? A gente se vê, um abraço. E agora, desligar, que é sempre difícil. Não quer desligar? Você pode desligar, não precisa ficar me assistindo. Agora vai. Não foi. Agora vai. Não foi. Não foi!